Olá meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Jean Saulo e hoje nós iremos comentar sobre o MSA, mais um vídeo da série comentando sobre, especificamente comentando sobre o MSA. Eu já comentei sobre várias fases e hoje nós iremos comentar sobre a fase 8, a fase 9 e a fase 10. É depois da vinheta, vamos lá. Galera, a fase 8 vai falar um pouquinho pra gente, ela é bem curtinha, na verdade a fase 8, fase 9 e fase 10 são curtas. Ao que me parece, olhando aqui pelo índice, não tem muito conteúdo dentro dessas fases, certo? A fase 8 vai trabalhar um pouquinho com tonalidade, né, exercícios de tonalidade, acidentes ocorrentes de precaução. A fase 9 vai trabalhar com barra de compasso, repetição, e depois de já ter apresentado tudo isso de teoria, basicamente aí no final do método que ele vai apresentar a barra de repetição. Bom, na fase 10 a gente vai trabalhar um pouquinho com dinâmica, importantíssimo, né? A gente sabe que para tocar hinos a gente precisa fazer a dinâmica, né? Diminuição de volume, gradativo nos sinais de frase, semifrase. Vamos ver o que ele fala aqui na fase 10, nessa parte de dinâmica. Então, começando aqui na fase 8, vamos na página 80. Bom, estamos aqui então na página 80, na parte de tonalidade, certo? Aqui ele fala sobre a definição de tonalidade, organização da composição musical em relação à nota principal, que é a tônica da escala. Aqui ele traz toda uma definição de tonalidade, fala que a tonalidade pode ser maior ou menor. Aqui ele fala um pouquinho sobre a escala de Dó maior e sobre a tonalidade de Dó maior. Aqui nós temos uma música, né, uma partitura no tom de Dó maior. Tá? Não tem nenhum acidente na armadura de clave. A tônica dessa escala é Dó maior, então toda a composição musical gira em torno dessa tônica. Então isso é uma tonalidade, tá? Aqui, esse hino está em que tonalidade? Dó maior. Tem uns macetinhos para identificar isso, tá? A tonalidade de Dó maior a gente decora, que é aquela tonalidade que não tem nenhum acidente. Tanto a tonalidade como a escala vão ter a mesma armadura de clave, tá bom? Então, se a escala de Dó maior não tem nenhum acidente na armadura de clave, a tonalidade de Dó maior também não vai ter nenhum acidente. Porém, em alguns compassos há uma alteração momentânea para a tonalidade menor. Então, em alguns hinos ele altera para a tonalidade menor, mas momentâneo. Então, ele faz isso por um momento e depois ele volta para a tonalidade maior, tá? Por exemplo, o compasso 9 do hino 385. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, vão lá no hino 385 e deem uma olhadinha no compasso 9. Ali vai ter uma alteração para uma tonalidade menor, tá? A identificação da tonalidade de um hino se verifica pela sua armadura de clave. É a mesma coisa que eu tinha explicado para a escala. A tonalidade de um hino não deve ser identificada pela última nota da voz do soprano. Então você nunca faz isso, você olha sempre pela tonalidade. Então ele traz exercícios para o aluno poder identificar a tonalidade. Beleza, agora entramos em 8.2. Acidentes ocorrentes e de precaução. Acidente ocorrente, então ele define, tá? Ele fala um pouquinho também do dobrado sustenido, sempre trazendo, né, como exemplo o teclado, para ficar mais fácil para o aluno poder visualizar isso, né, esses acidentes. Dobrado bemol. Aqui ele fala um pouquinho sobre o B quadro, que anula o efeito de todos esses acidentes. Aqui uma explicação sobre o hino 7. O Ré bemol nesse caso, gente, na hora que passa para esse pedacinho aqui, na hora que entra no coro, ele continua sendo Ré bemol. Porque aqui a gente tem uma barra dupla, e a barra dupla ela não altera o efeito desse bemol. Aqui ele fala um pouquinho sobre os acidentes de precaução, B quadro no Si. Não precisaria pôr B quadro nesse Si, mas ele coloca como um acidente de precaução, para a pessoa que estiver tocando não errar. E exercícios de solfejo e leitura métrica. Leitura métrica é você fazer um movimento com a mão falando o nome da nota, não necessariamente na altura. O solfejo já é na altura, então é isso que o MSA traz. Solfejo é na altura. Leitura métrica é fazer o movimento da mão, porém não na altura. Pelo que eu entendi, não é obrigatório você realizar o solfejo. A linguagem rítmica ou leitura rítmica, que ele chama aqui, né? Leitura rítmica e a leitura métrica são obrigatórios. O solfejo ele deixa opcional. Pelo que eu entendi, tá, gente? Pode ser que eu esteja errado. Mas pelo que eu entendi do MSA é isso. O solfejo na altura correta ali
das notas é opcional. Leitura métrica é obrigatório e a leitura rítmica também. Ele traz o mesmo exercício de solfejo ou leitura métrica em 3 claves diferentes. Daí o aluno escolhe, né, de acordo com o seu instrumento, com a clave do método que ele está tocando ali, qual que ele vai solfejar, tá? Aqui um exercício de leitura rítmica. Você vê que mesmo avançando bastante no método, a gente já entrou aqui na parte final do método. Ele não deixa de apresentar a leitura rítmica. Então tudo com leitura rítmica, pegando um lápis ou um instrumento, ou batendo palma e fazendo essa leitura rítmica. Então, tá, 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 tá. A leitura rítmica é importante. A gente não dá a devida importância, mas é muito importante, tá? Aqui ele pede para solfejar o hino 110. Ele trabalha bastante com essa célula rítmica, colcheia pontuada seguida de semicolcheia, porque é uma coisa bastante recorrente nos hinos, né? Tem muito hino com isso, né? Com colcheia. O próprio hino 110, se eu não me engano, é um hino que tem bastante dessa célula rítmica, colcheia pontuada seguida de semicolcheia, tá? A mesma coisa o hino 190, ó, ele está trabalhando com colcheias pontuadas seguidas de semicolcheia. Bom, a gente entra agora na fase 9. A fase 9 vai falar um pouquinho sobre barra de compasso e repetição. A barra de repetição. Normalmente essa questão de barras é colocado no começo do livro, no começo do método. Aqui ele deixou para o final, para falar um pouquinho sobre o ritornello, né, que a gente chama, que é a barra de repetição. Certo? Aqui ele dá uma explicação bastante completa, ó. Aqui ele dá os exemplos. Mais exercícios de solfejo, tá? Solfejo nas 3 claves, aí vai depender do seu instrumento, você vai solfejar, né, na clave correta. Esses exercícios de solfejo já são um nível bem mais avançado, ó. A gente tem aqui semicolcheias, né? Ó, tercinas, notas ligadas junto com um grupo de tercina, de que altera, né, aqui. Então você percebe que é um nível mais avançado de solfejo, tá bom? Então eles estão pegando bastante em cima mesmo essa questão de solfejo, de leitura rítmica, enfim. Ele sempre pede para solfejar um hino, já perceberam? Solfeja o hino 337. Então ele traz também solfejo no MSA e traz solfejo também nos hinos. Ele pede para solfejar hino. Bom, terminamos aqui a fase 9, entramos agora na fase 10. A fase 10 vai trabalhar um pouquinho com dinâmica, que é a variação da intensidade do som, tá? Então aqui ele dá a definição de dinâmica. Aqui nós temos um videozinho, tá? Exemplo sonoro do hino 55 utilizando dinâmica natural. Os sinais de dinâmica, né? Molto pianissimo, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortíssimo e o molto forte. Aqui a gente tem o crescendo, decrescendo. É muito importante a gente ensinar o nosso aluno a fazer essa dinâmica, né? Porque uma coisa é você tocar o hino todo numa mesma intensidade, então o hino todo forte. Uma coisa é você fazer trechos meio forte, piano, você diminuir a intensidade nos sinais de frase através desse decrescendo, né? Então, isso que diferencia um músico de outro, né? Ah, esse músico ele toca diferente. O que ele faz? Ele faz essa dinâmica. Ele não toca o hino todo do mesmo jeito, o hino todo fortíssimo. Então fica aquela coisa, sabe? Parece que não sem emoção, né? Então, a mudança de dinâmica, de intensidade, ela traz essa emoção pro hino, né? Então fica um hino mais agradável, um hino mais bonito de se ouvir, tá bom? Bastante teoria, dá uma olhada, ó. Muita coisa escrita sobre isso. Aqui nós temos a clave de sol, solfejo, clave de dó, clave de fá. Ele sempre traz as 3 sugestões. Aqui é a mesma coisa, continua com os exercícios de solfejo, bastante exercício de solfejo, como eu falei para vocês, tá? Aqui um exercício de leitura rítmica, solfejar o hino 300. E aqui a gente já entra na fase 11, que é a fase do próximo vídeo. Galera, então é isso, espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de assistir os outros vídeos também, eu já gravei outros vídeos aqui comentando sobre o MSA. Assistam também para vocês não perderem o fio da meada, ok? Muito obrigado por assistirem até o final do vídeo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.